Vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai ver os vídeos do Sassá, porque eu não achei que tem uma cobertura legal sobre o assunto que eu quero dar nessa semana, né, que é grau de equilíbrio. Então, a gente vai acompanhar pela apostila, vamos rever alguns conceitos e tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Beleza. Então, vocês estão vendo aqui minha tela, né? A gente está em equilíbrios químicos 1, né? É o fechamento da apostila 2. Mas fiquem tranquilos, vocês vão ver a apostila 3 é mais ou menos o mesmo tema. Então, há 2 semanas atrás, a gente viu o que é uma reação reversível. A gente viu os gráficos de reação reversível, né? Então, a gente tem aqui produtos, tem reagentes. No começo, a gente só tem produtos, né? Não sei porque ele inverteu aqui, né? Mas, enfim. Não, perdão. Aqui é o gráfico de reagentes. Tá? A gente começa com uma quantidade de reagentes, 0 produtos. Conforme o tempo passa, os reagentes vão sendo consumidos e os produtos vão sendo formados. E a partir de um certo tempo, a concentração de produtos e reagentes é constante e de uma maneira de que produtos e reagentes coexistem. Nessa definição de equilíbrio químico. E como é que é isso, né? Você tem uma velocidade da reação direta maior do que a velocidade da inversa, até o momento em que as velocidades da direta e da inversa se igualam, e nesse momento você tem um equilíbrio químico, as concentrações são iguais, né? Então é um equilíbrio dinâmico. Você tem reagentes formando produtos, produtos formando reagentes. Antes de ver equilíbrio, a gente tinha visto reações onde essa curva descia até 0. Né? Ou seja, reações que a gente chama de irreversíveis. Aqui a gente está falando de uma reação reversível. Então a gente viu os gráficos. E agora eu queria falar de grau de equilíbrio. Né? Então, grau de equilíbrio ele vai ser a porcentagem entre reagentes. Quer dizer, é a porcentagem do que reagiu e do que tinha. Então, vamos ver um pouco um videozinho que vai explicar isso em mais detalhes e aí depois a gente volta. Eu vou só mudar a maneira de compartilhamento, que tem um jeito de compartilhar melhor o áudio para vocês. Professor, rapidão, antes de começar o vídeo. Então, assim, se tem, sei lá, 10 gramas de sal, finge que tem lá, e aí só reagiu 6, é esse 6 que vai contar, não é o negócio inteiro. É a proporção, né? Então, se tinha 10, 6 reagiram, o grau de equilíbrio é 6 dividido por 10, 60%. Tá, não, beleza. Mas a gente vai entender isso em mais detalhes agora. Preciso só cortar meu áudio. No processo de equilíbrio químico, parte dos nossos reagentes são consumidos. No processo de equilíbrio químico, parte dos nossos reagentes são consumidos e então transformados em produtos. Nós podemos calcular essa quantidade consumida até chegar ao equilíbrio químico através daquilo que é chamado de grau de equilíbrio. Bora então dar uma olhada do que significa e como se calcula o grau de equilíbrio. Primeira coisa, é dado pela letra alfa e nós podemos dizer que, por definição, o grau de equilíbrio ele indica qual foi a quantidade consumida de um determinado reagente até o sistema chegar em equilíbrio químico. Então vamos anotar. A gente pode falar então que o grau de equilíbrio ele indica a porcentagem de um reagente, então porcentagem de um reagente que foi consumida até chegar ao equilíbrio químico. Então, chegar ao equilíbrio. Nós podemos calcular o grau de equilíbrio alfa pela seguinte relação. Então, alfa vai ser a quantidade, estou abreviando, se não abreviei não, quantidade que foi consumida desse determinado reagente dividido pela quantidade inicial que se colocou para reagir. Ou então a gente pode falar
quantidade total. Perceba que isso é uma porcentagem, né? É a parte, o quanto foi consumida, pelo todo que se colocou na reação. Nós podemos fazer uma analogia com dinheiro. Se nós, por exemplo, dizemos que gastamos 60% do nosso salário, por exemplo, se recebemos R$100, gastamos R$60. Então, a mesma relação é a medida do quanto gastou. É por isso que eu, particularmente, prefiro falar que o grau de equilíbrio alfa nada mais é que, entre aspas, uma medida do quanto, né, um determinado reagente ele gastou para chegar até o equilíbrio químico, tá? Então, medida aí, entre aspas, do quanto ele gastou. Tudo bem? Então, o grau de equilíbrio químico, ele mede percentualmente o quanto foi consumido do nosso reagente até chegar ao estado de equilíbrio. E para calcular, então, esse alfa, é a quantidade consumida pela quantidade inicial. Deixa eu te mostrar um exemplo. Ó. Ele diz, observe o equilíbrio químico N-butano, que é um hidrocarboneto de cadeia normal, isomerizando-se e entrando em equilíbrio químico com isobutano. O valor da constante de equilíbrio químico nessa temperatura é igual a 4. Então, o Kc é fornecido e é igual a 4. Sabendo que foram colocados 0,1 mol por litro de N-butano para reagir, calcule o grau de equilíbrio desse processo. Bom, para saber o grau de equilíbrio, eu preciso saber o quanto ele gastou. A quantidade inicial nós já temos, 0,1 mol por litro. Sendo assim, tabela nele. Então, nós temos aqui o nosso N-butano, que vai, então, sofrer o equilíbrio químico de isomerização com o isobutano. No início da reação, ele nos disse que colocou um total de 0,1 mol por litro. E nós não tínhamos nada aí do nosso isobutano. Vai reagir e vai chegar ao equilíbrio químico. Ele também não nos disse o quanto foi consumido, mas a gente sabe, né? Pode chamar de X aqui. A proporção é de 1 para 1, então se consumiu X, formou X. No equilíbrio químico, nós vamos ter 0,1 gasta X, então 0,1 menos X para o N-butano. E aqui não tínhamos nada, formou X, no equilíbrio nós temos X. Já temos aqui os valores do equilíbrio químico, né? Sendo assim, nós podemos calcular, vou jogar aqui para o lado, calcular ali quais são as concentrações do equilíbrio químico e também calcular o valor de X, consequentemente, né? Então, nós temos que o Kc, vou colocar aqui, vai ser a concentração do nosso produto dividido pela concentração do reagente. Então, concentração do isobutano dividido pela concentração do N-butano. Tá? Substituindo os valores, nós vamos ter o valor aqui do isobutano é X, do isobutano 0,1 menos X, e a constante é igual a 4. Vou passar aqui o 0,1 menos X que está dividindo ele multiplicando, nós vamos ficar com X é igual a 0,4 menos 4x, isola o x do lado esquerdo, então nós vamos ficar com 5x igual a 0,4. Dividindo ambos os lados por 5, o x é igual a 0,08. Muito bem, então já sabemos que o X é a quantidade que ele gastou. Se ele perguntou para a gente qual é o grau de equilíbrio, o alfa, então nós sabemos a quantidade que foi consumida, 0,08, pela quantidade inicial, 0,1, e como geralmente o grau de equilíbrio químico é expresso em porcentagem, então vezes 100. Beleza? Isso daqui vai nos dar 0,08 vezes 100 dá 8, dividido por 0,1, 80%, né? Então, ele gastou 80% do início para chegar até o equilíbrio químico em relação ao nosso reagente, que é o N-butano. Belezinha? Fácil de calcular, né? Sabendo, então, na tabela o quanto consumiu, o quanto foi gasto, e sabendo a quantidade inicial, nós podemos indicar o grau de equilíbrio químico. Vou fazer um outro exemplo, só que esse é o contrário. Ele nos dá o alfa e pede outras coisas. Dá uma olhadinha. Esse exercício é da PUC, ele fala assim para a gente. Sob determinadas condições, 1 mol de HI gasoso encontra-se 20% dissociado em H2 e I2, segundo a equação de reação. Então, H2, aí, aliás, 2 mols de HI, entrando em equilíbrio químico com H2 e I2, ele fala que o valor da constante de equilíbrio químico da reação, em termos aí de concentrações, é aproximadamente igual a...
Bom, ele fala então para a gente que o alfa ele fornece aqui é equivalente a 20%. Quer dizer que ele vai gastar 20% da quantidade inicial aqui para chegar até o equilíbrio químico, tudo bem? Pegando a nossa reação, 2 mols de HI, tá aqui, vou deixar os estados físicos de lado só para a gente não perder tempo, vai dar H2 mais I2 no produto, beleza? Início, reage, ele vai chegar ou tender ao equilíbrio químico. Ele falou para a gente que no início nós tínhamos, sob determinadas condições, 1 mol de HI gasoso. Ele não falou o volume, então vamos supor aí que ele está para 1 litro, tudo bem? Então nós temos aqui 1 mol por litro. E nós não tínhamos nada aí dos nossos produtos no início da reação. Vai gastar 0, opa, mas não era 20%? Pois é, mas no cálculo a gente tem que calcular, tem que considerar aqui não em porcentagem, né? 20%, então ele vai gastar 0,20 do início. Cuidado na proporção estequiométrica, 2 para 1 para 1. Então, se ele gastou 0,20, quer dizer que ele vai formar aqui a metade, 0,10, e vai formar aqui 0,10, porque a proporção é de 2 para 1 para 1, né? Tínhamos 1, gastou aí 0,20, no equilíbrio químico nós vamos ter 0,8. E aqui no equilíbrio, 0,10 para os nossos produtos. Tudo bem? Já chegamos então às concentrações do equilíbrio químico, podemos calcular a constante de equilíbrio químico. Então, a constante, o nosso Kc, vai ser igual à concentração dos produtos, então concentração de H2, vezes a concentração de I2, dividido pela concentração do HI, cuidado, elevado ao quadrado, né? Substituindo lá, a concentração de H2 e I2 é igual, então 0,10 para um, 0,10 para o outro, ao quadrado aqui pode ser para ficar mais fácil. E aqui embaixo, 0,8 também ao quadrado, tudo bem? Para facilitar, a gente pode falar que é 1/8, né? 1/8 dividido aqui, aliás, dividido por 8, elevado ao quadrado, o que vai nos dar 1 sobre 64, beleza? Fazendo a conta aí, 1 sobre 64 dá aproximadamente 0,0156, que a gente pode descrever como sendo 1,56, colocando em notação científica, vezes 10 a menos 2. Sendo assim, 1,56 vezes 10 a menos 2 nos dá a alternativa aqui, letra E de E, que fácil calcular aí através do grau de equilíbrio, beleza? Muito bem, então o grau de equilíbrio químico é a medida, entre aspas, a medida do quanto gastou de um determinado reagente para a gente chegar ao estado de equilíbrio químico. Para calcular, é a medida, né, o grau do equilíbrio, é aí a quantidade consumida dividido pela quantidade inicial, a quantidade total desse reagente. E nós podemos observar nos exercícios que ele pode tanto perguntar para fazer o cálculo do grau de equilíbrio químico, ou então ele fornece o grau de equilíbrio. Perceba que nesse último exercício que nós resolvemos, da PUC, ele não falou que era o grau de equilíbrio, ele falava que estava 20% dissociado. Então, perceba aí que a gente tem alguns detalhes nos textos dos exercícios, mas a porcentagem já nos dá a indicação que ele está falando sobre o grau de equilíbrio. Uma outra coisa importante, esse grau de equilíbrio químico ele vai ser muito utilizado quando nós estivermos trabalhando em equilíbrios químicos de ácidos e bases fracas, bem como no cálculo do pH de soluções, beleza? É isso aí, turma. A gente se vê numa próxima. Tchau. E aí, pessoal, dúvidas até aqui? Como estamos? Beleza? Tá bom, vocês estão quietinhos, eu vou entender que tá de boa. Juan, Professor. beleza. Fala, Júlio. Não, é que eu não sei se você tinha visto a minha pergunta que eu escrevi no chat. Eu não vi. pouco antes. Eu não vi porque como eu tô gravando, eu não consigo sair do vídeo, porque o pessoal de casa só viu que a minha tela tá gravando. Não, é que ali, na primeira questão, ele fez aquele esquema com X, né, e achou o valor de X. Mas aí o valor da concentração ali que ele tinha que usar não deveria ser 0,1 menos o X? Peraí. Vamos pra lá que vai ficar mais fácil. Essa aqui, não.
É, essa aí mesmo. Tipo, no equilíbrio é 0,1 menos x. Aí ele vai fazer todas as continhas e vai achar que x vale 0,08. Isso. Aí não deveria ser 1 menos 0,1 menos 0,08 para fazer a conta. A concentração do N-butano é isso mesmo. É 1 menos 0,08. Vai adiantando para você ver que ele usou o valor do x inteiro, ó, no alfa. Sim. Mas por quê? Ah, claro. Claro, mas tá certo. Por que isso, Júlio? Porque o alfa, lembra, é a quantidade que reagiu dividido pela quantidade inicial. Quanto reagiu? X. Qual era a inicial? 0,1. Tá, então. Entendeu? Mas não é a do equilíbrio, então. É o quanto reagiu. Não. O grau Ah, de tá. equilíbrio é o que é. Não é o final dividido pelo inicial. O grau de equilíbrio é quantidade que reagiu dividido pela quantidade inicial. Então, o que, que o grau de equilíbrio quer dizer? Ele quer dizer, se eu pegar um mol de N-butano, quanto vai reagir? Ah, vai reagir 80%, ou seja, 0,8 mols. 0,8 mols vão ser consumidos. Vai sobrar 0,2. Acho que chegou mais gente. Oi, Vicky. Seja bem-vinda. Eu vi que o Vitor entrou aí também. Júlio, fechou essa questão então? Não, beleza. É que eu achei que fosse, tipo, a concentração final menos a inicial, né? Não. Tá, não, beleza. Beleza. Ô, Júlio, vou aproveitar que você tá aí. O Juan, ele perdeu as 2 últimas aulas. Ele tá com dúvida do que é o KC. Explica pra ele o que é o KC. Puta, aí, calma aí. KC é a constante de equilíbrio, né? No geral, ela pode ter vários nomes lá, KI, KH, que é o da água, enfim. E aí ele é sempre escrito na fórmula, que é a concentração dos produtos, né, no caso, sobre as concentrações dos reagentes, né, a multiplicação das concentrações dos reagentes. E aí esse KC indica a proporção, né, de quanto de reagente de produto que é utilizado no equilíbrio, certo? Perfeito, maravilha. Então é isso. O KC, qual é a importância dele? Vai mostrar qual é a proporção de reagentes e produtos no equilíbrio. Como é que calcula o KC? É o que você falou. É a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Né? Não esquecer de elevar ao coeficiente estequiométrico. Mas isso, Juan, se dá uma olhada na aula anterior, ou duas semanas atrás. Normalmente essa está gravada até no YouTube. Aí se tiver dúvida, a gente vai conversando. Mas a gente vai dar uma revisada nisso agora também, quer ver? Porque então, agora a gente viu então já o que é reação reversível. Pessoal, aqui se tiverem dúvida vão parando, né? Porque aqui a gente vai aproveitando para revisar a matéria. Grau de equilíbrio. Grau de equilíbrio a gente viu. Aqui ele tá mostrando um pouco o mesmo método. Esse é o método que tem que usar, né, pessoal? Início, reagir, equilíbrio. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse aqui só pra ver se a gente entendeu. Vocês estão vendo a matéria inteira, né? Então vamos lá. Ó, pessoal, ele tá dando aqui, ó, esse detalhe. Alfa igual a 40%. O que isso quer dizer? Quer dizer que 40% vai reagir, não é isso? Então vamos lá. A gente tem PCl4 dando PCl3 e gás cloro. No início a gente tem 0,2 do reagente. Quanto a gente tem dos produtos? 0. Zero e 0. Beleza. Uma parte vai reagir. Quanto que vai reagir? Tá aqui, ó, 40% reage. 40% de 0,2, a gente pega a calculadora aqui, 0,4 vezes 0,2 dá 0,08, ou seja, menos 0,08.
é o que reagiu. A proporção é 1 para 1 para 1. Então, se 0,08 de PCl5 foi consumido, quer dizer que a gente teve mais 0,08 aqui. E mais 0,08 aqui. No equilíbrio, então, a gente vai ter 1,2. Aqui a gente vai ter 0,08 e 0,08. Tranquilo? Professor, Oi. mas aí não seria o dobro de quantidade que saiu? Aonde? Ali na tabela? Se saiu 0,08, por que saiu Não. 0,16? Tá falando desse aqui, né? Não, do consumido mesmo, em cima. Saiu 008 porque formou 008? Por que formou 0,08 duas vezes? Tá. É porque, ó, a proporção é 1 para 1 para 1. Certo? Quer dizer que uma molécula de PCl4 vai formar uma molécula de PCl3 e uma molécula de Cl2. Então, não é que é duas vezes, é que são dois produtos diferentes, né? Então, vamos imaginar o seguinte, como se a gente está tirando o gás cloro dessa molécula. Vamos interpretar assim. Né? Então, para cada molécula que a gente tem como reagente, a gente vai formar dois produtos, um de cada. Então, é mais ou menos essa a ideia. Vamos dizer... Mas aí a massa consumida, né? Não deveria ser dividida entre os dois produtos? Tipo, se saiu 0,08, aí metade de um ficaria com mas atenção. 0,04 Entendi, ou não? entendi essa questão. É bom que você trouxe isso. Então, é importante, isso aqui não é massa. Você está certo. Conservação de massa. Então, a massa que é consumida é igual à massa formada. Com certeza. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa tem que ser conservada. Mas aqui não é massa. É mol. Isso é importante. Então aqui a gente tem 0,2 mol. Opa, todos esses são mols. É quantidade. Quantidade de matéria. Tá. Ok, beleza. Entendi. Obrigado. Bom, aqui, Juan, o que a gente estava falando de constante de equilíbrio. Né? A gente viu isso há umas 2 semaninhas, mas vamos rever aqui. Aqui a gente tem uma equação genérica. A mais B dando C mais D. É reversível, né? A gente está vendo aqui pelas setinhas. E o Azinho é a proporção estequiométrica do A, Bzinho do B e por aí vai. A definição de equilíbrio é que a velocidade da direta, essa aqui, né, da esquerda para a direita, é igual à velocidade da inversa, da direita para a esquerda. Certo? Pela lei das velocidades que a gente viu anteriormente, a velocidade da direta é igual ao coeficiente de velocidade, né, constante de velocidade, vezes a concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. E a inversa é a mesma coisa, né? Então vai ser a constante de velocidade da inversa vezes as concentrações dos reagentes, no caso C e D, elevados aos coeficientes estequiométricos. Isso vai dar que a proporção entre a constante de velocidade 1 e a constante de velocidade 2 é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Isso vai ser definido como constante de equilíbrio. Então, o que fica constante de equilíbrio, quando a gente está falando de soluções aquosas, vai ser concentração de produtos sobre concentração de reagentes.
Quando a gente está falando de gases, a gente vai aplicar o mesmo conceito, só que aqui, em vez de concentração, a gente vai usar pressões parciais. Né? Então, o Kp, né, que é a constante de equilíbrio em função de pressões parciais, vai ser a pressão parcial dos produtos elevado com coeficientes estequiométricos. Né? É isso. Depois a gente viu que sólidos não entram na equação da constante de equilíbrio e solventes também não. Né? Então, se a gente está falando de solução aquosa, a água não entra na equação da constante. Que mais? A gente viu também que o catalisador não altera a constante de equilíbrio. Qual que é a única coisa que altera a constante de equilíbrio, pessoal? Quem lembra? Temperatura. Boa, Júlio. Temperatura é a única coisa que muda a constante de equilíbrio. A pressão muda? Não. A concentração muda? Não. A única coisa que vai mudar a constante é a temperatura. A gente tem uma constante para cada temperatura. O catalisador, ele acelera a reação, né, pessoal? Vocês lembram? O catalisador vai fazer com que a gente chegue mais rápido no equilíbrio. Mas ele não muda a constante. Ou seja, as proporções entre reagentes e produtos com ou sem catalisador vão ser as mesmas. A diferença é que aqui levou mais tempo sem catalisador, com catalisador leva menos tempo para chegar no equilíbrio. Só isso. Tá bom. Depois que a gente viu o princípio de Le Chatelier, foi a aula passada. O princípio de Le Chatelier, a gente viu que tem 3 fatores que podem deslocar o equilíbrio. Quais eram eles? Um já está aqui escrito, né? Concentrações. Quais são os outros 2? É a temperatura e a pressão, né? Valeu. Então, a concentração. Qual que é a regra do deslocamento de equilíbrio na concentração? Se a gente aumenta a concentração de reagentes, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Por quê? Porque ela vai forçar ter mais produtos para compensar os reagentes que têm em excesso. Isso. Então desloca para a direita, não é isso? No sentido de formação de produtos e consumo de reagentes. Isso eu errei, esquerda e direita. Isso. A sua lógica está certa. Você só errou no sentido. Então, o que diz a lei de Le Chatelier? Ela vai dizer que o sistema vai se opor à mudança. Ou seja, se você aumenta a concentração de reagentes, ele vai se opor a isso consumindo reagentes. Se você aumenta a concentração de produtos, ele vai se opor a isso consumindo os produtos. Né? Então, vamos dizer que a gente vem aqui e diminui a concentração de A. O sistema vai se opor a essa diminuição. Ou seja, ele vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, no sentido de formação de A, para repor esse A perdido. Então, a gente vai ter C e D consumido, a gente vai perder um pouco em concentração de C e D, mas para aumentar a concentração de A, recuperar um pouco da concentração de A. É um pouco essa a ideia. Então, é o que está aqui. Ó. Aumenta reagentes ou diminui produtos, desloca no sentido direito, né? No sentido de redução de reagentes e aumentação de produtos. Se a gente tem uma diminuição de reagentes ou aumentação de produtos, vai deslocar no sentido inverso, ou seja, vai deslocar para a esquerda, no sentido de aumento de reagentes, diminuição de produtos. Beleza. Temperatura. Qual que era a regra no caso da temperatura? Se a gente aumenta a temperatura, o sistema vai se opor a esse aumento. Como que ele pode se opor? Favorecendo a reação que absorve calor. A que absorve calor é endotérmica. Então, um aumento da temperatura vai favorecer a reação endotérmica para tornar o meio mais frio. Se a gente tem uma diminuição da temperatura, vai favorecer a exotérmica, aquela que libera calor para aumentar a temperatura do meio. Né? Então, vamos dizer aqui, a gente tem uma reação aqui endotérmica. Reagentes formando produtos é endotérmico. Nesse caso, se o sistema for aquecido,
a gente vai favorecer, então, o endotérmico, ou seja, a direta. Se o sistema for resfriado, a gente favorece o exotérmico, ou seja, a inversa. Beleza. Outro fator, pressão. A pressão era importante quando a gente está falando de equilíbrios gasosos, onde o número de gases, de moléculas gasosas na esquerda é diferente da direita. É o exemplo que ele dá aqui, né? No caso, a gente tem uma molécula gasosa de A, 3 moléculas gasosas de B. Ou seja, no total, a gente tem 4 moléculas gasosas aqui nos reagentes, formando 2 moléculas gasosas nos produtos. Ou seja, aqui tem muito mais moléculas gasosas que aqui. Quer dizer que se a gente aumenta a pressão, o sistema vai se opor a esse aumento da pressão. Como que ele pode fazer isso? Diminuindo o número de moléculas gasosas. E ele diminui o número de moléculas gasosas indo para a direita. Ou seja, um aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Uma diminuição da pressão vai deslocar para a esquerda. Então, aumento da pressão desloca o sentido de diminuição do número de mols. Diminuição da pressão desloca o sentido de aumentação do número de mols. Professor, peraí, só para eu ver nessa parte da pressão. Se ele aumenta a pressão, o sistema vai ter que... porque onde tem menos partículas é onde tem que estar com a pressão menor. Isso. Então, assim, na verdade ele vai querer meio que aumentar a pressão para ter uma diferença menor de pressão, não é? Não. Se ele vai aumentar o lado não. Que está com menos moléculas. Não, calma. Se ele aumentar a pressão... Se a gente aumentar a pressão, a gente aumenta a pressão do sistema, ele vai querer se opor a essa aumentação, não é isso? Sim, então, mas é o que eu digo, como ele vai acabar aumentando o lado que tem menos moléculas, que é o lado que tem menos pressão, é que ele vai acabar querendo subir a pressão, não é? Eu não estou entendendo por que ele subiria. Porque ele o lado que está com menos vai ficar mais quantidade? Sim, entendi seu ponto. Tá certo. O lado que está com... Vamos dizer, o lado direito, ele vai aumentar a quantidade do lado direito, certo? Só que ele vai diminuir a quantidade do lado esquerdo. Só que perceba, aqui ele vai pegar uma molécula gasosa, vai reagir com 3 moléculas gasosas e vai formar 2. Ou seja, ele vai pegar 4 moléculas gasosas e vai transformar em 2 só. Então, é verdade, você está aumentando a quantidade de C. Só que para cada C que você cria, você está diminuindo pela metade o número. Quer dizer, você tinha 4, agora você tem 2. E aí, no final, a pressão total do sistema vai acabar diminuindo. Vai acabar diminuindo. Porque tudo bem, vamos dizer, você aumenta 2 moléculas de C a mais. Só que você consumiu 4. Então, no final, você tem 2 a menos. Vamos dizer assim. Vamos dizer que a gente tem, sei lá, a gente tem... vamos dizer que a gente tem... Vamos dobrar isso aqui, dobrar tudo. Então, a gente tem, no nosso sistema, 2 mols de A, 6 mols de B, 2 de C. Vamos escrever isso, peraí. Vai ficar azul, mas não tem problema. Então vamos dizer que o nosso sistema a gente tem aqui, ó, a gente tem 2 de A, 6 de B, tá? Oh, caramba, tá difícil hoje. E 4C, perfeito. Ou seja, total de moléculas gasosas, 12 mols de gases. Certo? A soma de tudo. Vamos dizer que a gente aumenta a pressão. Aí a gente vai deslocar o sentido, então o equilíbrio para a direita. Vamos dizer que a gente vai consumir 1A. Né? Então a gente vai fazer menos 1A. Se a gente faz menos 1A, a gente tem que fazer menos 3B. Né? E aí na proporção estequiométrica. Se a gente faz menos 3B, a gente tem que fazer menos 2C. Final, 2 menos 1, 1. 6 menos 3, 3.
4 menos 2, 2. Quanto a gente tem agora? Opa. O que deu errado? 1, 3. Oh, caramba. Sei lá o que tá acontecendo, pessoal, mas acho que vocês entenderam, né? E 2. Esse aqui foi. Quantas moléculas gasosas a gente tem? Então a gente tem 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Tem 6 mols de gás. Entendeu, Júlio? Então, tudo bem. Não, aqui tem um erro, né? Tem um erro importante. Reagente consumido. Produto é formado. Esse aqui é mais. Pronto, 4 mais 2, 6. 6, 9, 10. Agora sim. Então, Júlio, aqui, perceba, é verdade, como você disse, que a quantidade de C aumentou. A gente tinha 4, agora a gente tem 6. Só que o número total de gás diminuiu. A gente tinha 12, agora a gente tem 10. E aí a pressão acaba diminuindo, né? A pressão diminui. Por quê? Lembra pela lei de Avogadro que a pressão ela depende do número de moléculas gasosas, independente de qual gás é. Lembra? 1 mol de hidrogênio num balão vai ter a mesma pressão que 1 mol de oxigênio. Né? Daí que a gente tirou o PV é igual ao nRT, né? Ou seja, a pressão ela vai depender do volume, do número de mols de gases, da constante universal e da temperatura. Então, na mesma temperatura e no mesmo volume, a pressão depende do número total de moléculas gasosas. Então, se a gente aumenta a pressão, o sistema vai querer se opor a esse aumento, como? Diminuindo o número de mols de moléculas gasosas. Nesse caso, deslocando para a direita, tá vendo? No sentido onde tem menos moléculas gasosas. Foi? Ah, foi, agora foi. Beleza. Pessoal, quem não tá participando muito aí, tá tranquilo? Dúvidas? Beleza. Eu não tô vendo o chat, pessoal, então qualquer coisa vocês me dão um toque. Aqui ele dá um exemplo de... Oi. Eu não sei se foi porque eu não vi na outra aula, mas eu não entendi direito por que em um sentido... O que foi esse processo que diminuiu de um lado e aumentou do outro. Eu não entendi bem o exemplo. Esse aqui. Qual que era o propósito? A gente tá falando do aumento da pressão. Então, a gente tá falando do deslocamento de equilíbrio. Então, o equilíbrio pode ser deslocado no sentido de formação de produtos ou de formação de reagentes através de 3 mudanças, né? Mudança na concentração, mudança na temperatura, mudança na pressão. A gente está falando da mudança da pressão, né? E pelo princípio de Le Chatelier, toda mudança que você vai induzir no sistema, ele vai tentar se opor a essa mudança. Então a gente está falando no caso de uma aumentação da pressão no sistema. Perceba que aqui todas as substâncias estão no estado gasoso. Se o sistema aumenta a pressão, quer dizer, se a gente induz um aumento da pressão do sistema, ele vai se opor a isso, vai tentar diminuir a pressão. Como que ele faz isso? Diminuindo o número de moléculas gasosas. Aqui na esquerda, no lado esquerdo, a gente tem 4 moléculas gasosas. Do lado direito a gente tem 2. Então, qual dos lados tem menos moléculas gasosas? O lado direito. Quer dizer que se a gente aumenta a pressão do sistema, reagentes vão formar produtos. A gente vai mudar um pouco a proporção entre reagentes e produtos. Consumindo reagentes, formando produtos. Para quê? Para diminuir a pressão. Ah, beleza. Mas se fosse uma outra... Existem outros cenários em que isso é o inverso? Claro. É o contrário, né? Se a gente diminuir a pressão, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar aumentar a pressão. Como que ele aumenta a pressão?
no sentido de aumentação de moléculas gasosas. Ou seja, indo da direita para a esquerda. Beleza. Obrigado. Então é isso aqui, ó. Aumento da pressão, desloca no sentido de diminuição do número de moléculas gasosas. Diminuição da pressão, desloca no sentido de aumentação do número de moléculas gasosas. Aí aqui ele dá um exemplo da síntese de Haber-Bosch, né, essa reação aqui, amônia mais hidrogênio dando... Perdão, nitrogênio mais hidrogênio dando amônia, né, uma síntese importantíssima, desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, para a produção de fertilizantes. Hoje, uma das maiores consumações de hidrogênio é para a síntese Haber-Bosch, né? E aqui ele dá um exemplo, como isso altera, né? Então, aqui a gente tem a porcentagem de amoníaco, né, de amônia. A gente vê que um aumento da temperatura diminui a porcentagem de amoníaco. Né? Isso quer dizer o quê? Se a gente aumenta a temperatura, a gente favorece a reação endotérmica. Não é isso? No sentido de diminuição. Então, quando ele fala que o amoníaco está diminuindo, ele está dizendo que o sentido da direita para a esquerda é endotérmico. E no caso da pressão aqui, a gente, com o aumento da pressão, a gente aumenta a porcentagem de amoníaco. Vamos ver se faz sentido. Aqui na esquerda a gente tem 4 moléculas gasosas, na direita a gente tem 2. Então o aumento da pressão vai deslocar no sentido de diminuição de moléculas gasosas, ou seja, vai deslocar para a direita, no sentido de aumentação do amoníaco. Professor, uma dúvida que eu tenho, tipo, que eu não entendo direito, tem essas reações que elas são reversíveis, igual essa do Haber-Bosch aí. Em tese, tipo, um exemplo, o nitrogênio e o hidrogênio tá lá e transforma em amônia, e depois a amônia se transforma de novo em nitrogênio e hidrogênio. Aí, tipo, se é para produção de amônia, você tem que pegar essa amônia, você não vai deixar ela se transformar de novo. Certo? E aí, ou seja, você vai ter que colocar mais reagente depois também. Porque você acabou, a amônia que ia se transformar em nitrogênio e hidrogênio, ela foi estocada. Uhum. Então você vai ter uma falta de reagente. Uhum. Você vai ter que colocar mais, certo? Sim, é isso mesmo. Mas então qual que é a vantagem de ser uma reação reversível ou não? Porque você vai ter que pegar o produto de qualquer maneira. Não tem vantagem, ela só é. Quando a gente quer fazer uma transformação química, o ideal é que ela seja reversível, né? Que a gente pegue só o produto. Mas nem sempre é assim na natureza, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, por exemplo? A gente vai jogar com a pressão e com a temperatura para fazer com que ela seja mais irreversível possível. Então, perceba aqui, por exemplo, Júlio. Se você tivesse que escolher, vamos dizer, você é um engenheiro químico e você está fazendo um reator para a produção de amônia. E aí, qual pressão e qual temperatura você vai escolher? Mas calma aí, o intuito então na verdade, é dificultar a reversão da reação. Isso, na verdade você quer ter a maior porcentagem de amônia possível. Que é de produto, no caso. Que é de produto. Então, olhando esse gráfico aqui, ó, de porcentagem de amônia em função da pressão e das temperaturas. Que temperatura dessa você escolhe e qual pressão você escolhe? Essa temperatura, vermelho é o 200 ou 700, que está muito pequeno? É o 200. Tá, então seria 200 graus, numa pressão de 200 também, mais ou menos? Por que 200? Porque é onde a curva está mais alta ali, né? Aqui. Isso. Na verdade não, está um pouco mais alto pro final ali, né? Mas vamos pensar o seguinte, se você desce, se vai para 100, a porcentagem de amoníaco diminui, não é isso? Sim. Se a gente vai para 400... Ela aumenta. Ela aumenta. Acho que é o máximo, né? Então a gente vai aumentando até onde der. Então... Tá, então quanto menor temperatura e maior pressão possível, seria isso? Isso. Então se você fosse o engenheiro daqui, você fosse
projetar o reator, você ia falar, olha, com os dados que eu tenho aqui, nesses valores, eu usaria uma temperatura de 200 graus e 1000 atms. Nesse caso, perceba que quase que a gente só tem produto. A gente tem 95% de produto. A gente está quase ali no caso irreversível, né? Aí talvez se você diminuir um pouco mais a temperatura, você já chegue em 100%. É um pouco isso. Beleza? Mas então, assim, a amônia, um exemplo que é vendida aí, se você deixa ela aberta, vamos dizer assim, ela vai, tipo, querer se transformar muito em hidrogênio e nitrogênio, é isso? Com certeza. Ah, tá. Sim. Beleza. Por isso que não pode deixar lá parado, tipo, dentro do reator, por exemplo, senão não vai dar tempo nem de estocar. Seria Não, isso? pois é, exatamente isso. Esse negócio, essas reações que são reversíveis, depende muito de como você vai. Você precisa estocar em certas pressões, certas temperaturas, né? Senão se perde. Um exemplo, eu acho que você que me deu na aula passada, a questão do CO2 nos refrigerantes, por exemplo. O CO2 ele está ali dissolvido no refri porque a pressão está alta. A partir do momento que você abre e vai para a pressão atmosférica, o equilíbrio ele é deslocado no sentido de formação de CO2 gás, que são todas aquelas bolhas que saem. Não, beleza, não, agora faz sentido. Beleza, pessoal. Agora a gente começa um outro conceito, que vai ser o conceito da apostila 3 também, que é equilíbrio iônico, ou seja, equilíbrios em soluções aquosas. E aí a gente vai ver a ionização de ácidos e a dissociação de bases. Eu não concordo com ionização de bases, é mais dissociação o termo correto. E as constantes de ionização, que é uma constante de equilíbrio. E a lei de Ostwald, que é importante também. Como eu não achei um material legal sobre isso, eu proponho que a gente leia a apostila junto. O problema é que o tempo está acabando, né? Vamos tentar pelo menos ler o comecinho. Pode ser? Então, vai lá. Quem se dispõe aí? Quem que não falou ainda? Vitor, Vitória. Ju, não vi sua voz hoje também. Vamos, gente. Eu posso ler. Boa, obrigado. Qual parte você precisa? Então, equilíbrios iônicos. Tá. Tá grande? Quer que aumente um pouquinho mais? Não, eu aumento aqui, já aumentei. Os equilíbrios... você aumentou também, né? Tá, já foi. Os equilíbrios são iônicos quando existem íons dissolvidos no processo. Nos itens anteriores, só estudamos equilíbrios moleculares, ou seja, equilíbrios em que não haviam íons na equação representativa do processo. Pode levantar um pouquinho? Para começar... Espera aí. Para começarmos o estudo sobre esse importante assunto, devemos fazer algumas importantes considerações. Primeiro, para que o equilíbrio seja iônico, a substância envolvida deve ser um eletrólito. Aí está aí a referência. Que deve estar dissolvido em um solvente que promova sua ionização e dissociação. Tá. Só uma observação, pessoal. Eletrólito, ele está falando, leia mais, né? Eletrólito é o que vai conduzir a eletricidade, né? Água deionizada, água demineralizada, ela não conduz eletricidade. O que é que precisa para conduzir? Um eletrólito. O eletrólito é o que vai trazer íons para a solução. Pode continuar, Ju, a partir do solvente. O solvente que reúne essas características é a água, um solvente líquido polar, ideal para a ionização e dissociação de eletrólitos, abundante e é solvente em grande maioria nas soluções existentes. Vamos trabalhar com equilíbrios iônicos em solução aquosa. Aí o segundo ponto. Quando o eletrólito é muito forte, a ionização e dissociação é total, portanto o rendimento é de 100%, e o sistema não entra em equilíbrio. Isso significa que o estudo de um equilíbrio iônico
faz muito mais sentido quando feito para eletrólitos fracos, que atinge a situação final de equilíbrio com muito mais facilidade. Aqui iremos priorizar o estudo de equilíbrios iônicos para eletrólitos fracos, como exigem os principais vestibulares. Nos equilíbrios moleculares, a água é uma substância ativa no processo, podendo ser reagente ou produto. Isso porque a sua concentração varia no decorrer da reação. Entretanto, em equilíbrios iônicos, a água não é substância ativa, mas apenas um meio dispersante. Não é reagente ou produto, apenas um solvente no qual a substância ativa ioniza, dissocia, e sua concentração não se altera de maneira significativa durante o processo. Nesse caso, as constantes de equilíbrio iônico não dependem da concentração da água, já que essa concentração é praticamente constante, como no caso dos sólidos já estudados anteriormente. A ionização de ácidos, principalmente os fracos, a ionização das bases, a autoionização da água e a hidrólise de íons derivados de ácidos e de bases fracas são os equilíbrios iônicos que estudaremos. Aqui, vale ressaltar que para as bases só faz sentido analisarmos equilíbrios iônicos daquelas que ionizam. Isso porque as que dissociam e são solúveis são fortes e, portanto, não atingem o equilíbrio. A dissociação de compostos praticamente insolúveis, como alguns sais e algumas bases, serão estudados adiante em equilíbrios iônicos heterogêneos. Beleza. Perfeito. Eu acho que é isso. A gente pode ir parando por aqui. Vocês têm aula agora ou só daqui a uma hora? Hoje não tem oficina. Daqui uma hora só. Tá. Deixa eu ver então. Talvez tenha. Tem dúvida, Júlia? Ou alguém? O estudo. Alguém ia falar agora? Então, Vitória, a aula passada foi sobre Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. No entanto, essa aula não foi gravada, teve um problema na gravação. Então, eu posso passar os vídeos que a gente viu. E beleza, que legal que o Belano já falou de ionização da água, então é bom que eu não preciso falar. O problema aqui dos vídeos do Sassá, dessa matéria, é que eles têm os pressupostos de alguns outros vídeos e não necessariamente... Mas deixa eu pegar um aqui dos ácidos. Vamos ver se vai fazer sentido pra gente. É sal de caráter ácido. Não é bem isso. Ácido fraco. É mais isso aqui. Vocês estão vendo na tela ainda ou não? Não tá aparecendo não. Mentindo para mim que eu posso fazer isso? Então, pessoal, são 18 minutos de vídeo, não vamos ver tudo, senão vai passar muito tempo. Mas pode ver 10 minutinhos, pode ser? Por mim, de boa. Aluninhos, quando eu abri a playlist de equilíbrio iônico, eu deixei claro para você que exercícios que envolvem cálculo de pH é fundamental. Eu deixei claro para você, nas aulas de equilíbrio iônico, que a estratégia a ser usada é eletrólito forte, cálculo de pH por estequiometria. Eu adoto o alfa sempre como 100%, seja o grau de ionização ou o grau da dissociação. Tudo bem?
Quando o eletrólito é fraco, o cálculo do pH é necessariamente feito por equilíbrio químico. E aí é um pouco mais detalhista. Então aí eu preciso tomar um pouco de cuidado. Tudo bem? Então calma lá. Equilíbrio iônico, porque a gente vai mexer com íons. Quero mexer com eletrólito fraco. Quero mexer com cálculo de pH. Eu vou te propor 3 ideias, em que nessas 3 ideias eu vou calcular o pH associado a um eletrólito fraco. Um ácido, uma base e um sal, que são os 3 tipos de eletrólitos fracos que mais aparecem em prova. Combinado? Calma. Atenção! Identificação do eletrólito fraco. Eu te ajudei. Eu gravei aulas que eu te ensinei a você reconhecer se o ácido é forte ou é fraco, se a base é forte ou é fraca, ou quando o sal é considerado um eletrólito forte ou fraco. Mas às vezes ele me ajuda, principalmente quando o exercício envolve conta, principalmente quando o exercício envolve cálculo de pH, principalmente quando o exercício envolve a ideia de equilíbrio. Uma ajuda é o alfa. Esse alfa é chamado grau de equilíbrio. Esse é o nome genérico que ele tem. Ele pode se chamar grau de ionização? Pode. Mas ele pode chamar grau de hidrólise. Ele pode chamar grau de dissociação. Genericamente, grau de equilíbrio. Eu vou escrever colorido. Esse grau de equilíbrio, ele é pequeno. Mas você concorda comigo que quando eu falo para você que o grau de equilíbrio é pequeno, você que está do outro lado aí está pensando assim, quanto é um valor que eu posso chamar de pequeno? Pois então eu vou te ajudar. O alfa é menor ou igual a 5%. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você acha que eu devo decorar esse valor? Aluno, aluna, sim, eu acho que você deve decorar esse valor. Então, quando o eletrólito é fraco, o alfa menor ou igual a 5%. Você vai ver já já como é que eu vou usar essa ideia. Combinado? Ótimo. Preciso um pouquinho mais. Às vezes, ele vai me ajudar e vai me fazer identificar que o eletrólito é fraco pela constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela pode ter vários nomes. Ela pode chamar Ka. Ela vai chamar Ka quando eu estiver falando de um ácido. Às vezes, ela pode se chamar Kb. Eu vou chamar de Kb quando eu estou falando de uma base. Às vezes, ele usa o nome Ki. Ele fala Ki porque o ácido sofre ionização. A amônia em água sofre ionização. Às vezes, ele vai chamar de constante de hidrólise e ele chama de KH, constante da hidrólise. Você aprendeu porque eu te ensinei. Sal provoca hidrólise. Combinado? E qual é o pulo do gato? A constante de equilíbrio de um eletrólito fraco, ela é sempre pequena. E novamente eu tenho o primeiro grande problema. Quanto é um valor que eu posso chamar de pequeno? Pois eu vou te ajudar. A constante de equilíbrio, ela é igual 10 a menos 4 ou ainda menor. Professor, você está me pedindo
para decorar isso? E a resposta que eu vou te dar é sim. Eu preciso que você decore. Você entendeu bem? Eu preciso que você decore. Então agora calma lá. Sassá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu tenho duas maneiras matemáticas de reconhecer, de identificar quando o eletrólito é fraco, seja um ácido, seja uma base ou seja um sal. Eu consigo identificar pelo grau de equilíbrio, que pode ser grau de ionização, grau de dissociação, pode ser grau de hidrólise, ou eu posso identificar pela constante de equilíbrio. Então deixa eu ver se eu entendi. Ele me dá o alfa e eu interpreto. Ele me dá a constante e eu interpreto. É isso aí. Como é que eu vou te ajudar agora? Eu vou escolher um ácido fraco para a gente calcular o pH. Usando essa ideia. Me dá só um minutinho para eu apagar o quadro. Vamos continuar? Bom, pessoal, acho que a gente pode ir parando por aqui. Semana que vem a gente continua, então, de como calcular o pH de um ácido fraco, ver como é que é para base fraca e para sal. Né, tem sais ácidos, sais básicos, a gente vai ver um pouquinho isso. Agora tem uma coisa, um outro assunto, mas isso eu posso me organizar para semana que vem. De fato, essa cobertura não tá tão boa das matérias, porque eu preciso falar de lei de Otzwald também. E não tem nos vídeos, né? Mas pelo menos a gente pode ver essa questão da... A gente viu um pouco da ionização dos ácidos, né? Das bases. Então, o ácido, ele vai se ionizar em H+, e A-. Constante de equilíbrio a gente sabe como calcula. Como a gente viu no vídeo, quanto maior a força do ácido, maior o Ka. Então, ácidos fracos tem um Ka pequeno, entre 10⁻⁴, 10⁻3. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de ácido fraco. Tem a questão também de ácidos polipróticos, né? Ou seja, ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável. A primeira ionização sempre vai ter uma constante de ionização maior, né? Aqui, pessoal, não se confundam, né? 10⁻3 é maior do que 10⁻8. Né? Então, esse aqui é uma regra para os ácidos polipróticos. A primeira ionização é sempre maior que a segunda, que é maior que a terceira. Aqui alguns exemplos de Ka, né? Então, força de ácidos. A gente vai do mais forte ao mais fraco. Professor, Oi. ele falou constante de equilíbrio, que é aquilo que a gente aprendeu. Aí depois você pode dar vários nomes, né? Constante do ácido, constante da base, enfim. Isso. Se você está falando de um ácido forte, a constante do ácido dele vai ser alta, certo? Certíssimo. Beleza. Mas aí automaticamente a constante de base dele vai ser baixa, então. É que você não pode falar constante de base para um ácido. Mas eu entendi o que você está falando. A constante da reação inversa é baixa, isso sim. É que assim, é meio estranho porque chamar de tantos nomes diferentes é a mesma coisa, né? Tipo, não é pra ter uma diferença entre eles. É que na verdade todos são constantes de equilíbrio. Mas aí você vai chamar diferentes nomes dependendo do que é, do que você está falando. Então, você está falando de hidrólise, é a constante da hidrólise. Você está falando de um ácido que vai ionizar, você vai chamar de Ka. Se é uma base que vai dissociar, Kb, por aí vai. Então, você dá um detalhe a mais, né? Tudo é constante de equilíbrio, mas quando você especifica, você está... Né? E aí, o detalhe é o seguinte, ó. Ácidos fortes, que nem ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico, bromídrico e iodrídrico, ele nem coloca Ka, porque é muito grande. Então a reação não é nem considerada reversível. Né? Ele se ioniza completamente. A gente tem um alfa igual a 100%. Né? São os ácidos fortes. E aí, quando a gente tem ácidos fracos, né? Aí sim a gente começa a falar de reversibilidade. E aí vem o, né, então, ácido fluorídrico,
né? Que os traços tem ácido cianídrico, água oxigenada, né? Por caso das bases é a mesma coisa, né? Mas no caso aqui é uma dissociação. Por que ionização ou dissociação? Porque o ácido, perceba, H é um átomo, é um não metal, né? E geralmente o A aqui é um não metal também. Então ligação não metal, ligação covalente. Isso aqui, então ele vai ter uma quebra da ligação e vai ser ionizado, né? A gente tem ligação covalentes que compartilham igualmente os elétrons, né? E aí tem uma quebra que a gente chama de heterolítica, onde um vai concentrar elétrons e o outro vai ficar com menos. Então ele foi ionizado. No caso da base, tem geralmente um metal e aqui um hidroxila, né? Mas vamos dizer, um composto que vai ter uma tendência de atrair elétrons. Então, já é uma substância polar, já tem carga. Aí você só quebra. Então, ele é dissociado. Essa é um pouco a diferença. Ionização, quando você estava lá, você tinha ligação covalente, quer dizer, aí você cria carga. Então, você ioniza, você cria os íons. Aqui você tem ligação iônica. Então, os íons já estão lá, vamos dizer assim. Você só vai e quebra. Então, é dissociação. Enfim, você tem aqui um metal, uma hidroxila, vai formar metal e vai liberar hidroxila. Constante de equilíbrio, produto sobre reagentes, né, que a gente vai chamar de constante de base. Quanto maior a base, maior o Kb. Né? Exemplos aqui, amônia é uma base fraca, aqui eles estão dando exemplo de bases fracas. Né? Então, amônia é base fraca, e aí tem outras bases fracas aqui como exemplo. Constante de ionização aqui está falando por um caso geral, né? Então a gente tem aqui uma substância que vai ser ionizada. Aqui não é nem ácido nem base, porque não está nem formando H+, nem OH-, mas está só sendo ionizada. Constante dessa ionização produz sobre reagentes, como toda constante de equilíbrio. E é isso. E aí tem a lei de Ostwald que eu vou falar na aula que vem. E a gente encerra esse assunto. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Como estamos? Beleza. Vou parar a gravação.